Olá, meus amores, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho, e nós vamos começar a nossa aula de ciências. Na aula anterior, nós falamos sobre os diferentes objetos que a gente utiliza no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre os objetos e os seus materiais. Agora nós vamos assistir a um vídeo que vai mostrar aí alguns objetos e os seus materiais. Os materiais que são utilizados para a fabricação desses objetos. Em seguida, a gente vai realizar aí as atividades propostas no nosso livro. Objetos e seus materiais. Do que são feitos esses objetos? Existem diferentes tipos de objetos, e todos eles são feitos com materiais específicos. Conheça agora alguns tipos de materiais. O material desta garrafa é o vidro. Desta cadeira é a madeira. Dessas folhas é o papel. O material deste balde foi o plástico. O material desse cobertor é o tecido. O material desse pneu é a borracha. E o material desses talheres é o metal. Existem diferentes tipos de objetos e diferentes tipos de materiais. O mesmo material pode fazer diferentes objetos. A garrafa e a caneca foram feitas de vidro. O balde e os copos descartáveis do plástico. O material das folhas e do caderno é o papel. E o material da cadeira e dos lápis, a madeira. Os materiais possuem textura diferente, podem ser encontrados em diversas formas ou ter variadas cores. Alguns materiais sofrem mudança por causa do calor ou da pressão, e outros podem até ser reaproveitados. Cuidar e guardar os objetos de uma forma correta é uma maneira de conservar os materiais que foram utilizados para produzir cada objeto que utilizamos no nosso dia a dia. Bom, amores, agora abram o livro de vocês aí na disciplina de ciências, na página 162. Os objetos e seus materiais. Como você estudou, utilizamos diversos objetos para realizar as atividades do nosso dia a dia. Esses objetos são feitos de diferentes materiais, como tecido, metal, plástico, papel, vidro e borracha. Questão 1. Identifique o material de que é feito cada objeto abaixo. Para isso, complete os espaços adequadamente com as palavras do quadro. Aí nós temos aí papel, madeira e metal. A tesoura é feita de que material essa tesoura que está aí na imagem é feita? O jornal é feito de... O estojo é feito de... Os materiais apresentam diferentes características. Alguns são macios ao toque, como certos tipos de tecido. Outros são flexíveis e podem ser curvados com facilidade, como a borracha. Já outros, como o vidro, não podem ser curvados sem se quebrar. Os materiais utilizados na fabricação de um objeto são selecionados de acordo com suas características para atender às funções desse objeto. Passando aí a página, nós temos: Daniel comprou seus objetos escolares com os de seus colegas. Ele percebeu que alguns objetos utilizados para a mesma finalidade podem ser feitos de materiais diferentes. Aí nós temos a imagem de 3 réguas. A primeira régua é a de Daniel.
e ela foi feita de metal. A segunda régua é a de Raul e ela foi feita de plástico. A terceira régua é a de Júlia e ela foi feita de madeira. Questão 2. Observe sua régua. Depois, assinale o nome do aluno que tenha a régua feita do mesmo material que a sua. Então, a sua régua é feita com que material? Metal, plástico ou madeira? Se for de plástico, você vai marcar aí a opção Raul. Se for de madeira, você vai marcar a opção Júlia. E se for de metal, você vai marcar a opção Daniel. Daniel também percebeu que um mesmo objeto pode ser feito com mais de um material. Aí nós temos o exemplo do apontador, que ele é feito de plástico e de metal, assim como a mochila é feita de tecido e de metal. Questão 3. Você acha que a mochila de Júlia poderia ser feita de outro material, como o papel? Justifique sua resposta. Passando aí para a página 164, nós temos os materiais e o ambiente. Os materiais utilizados na fabricação dos objetos geralmente são obtidos de plantas, animais, rochas, solo e subsolo. Veja a seguir alguns exemplos. A borracha natural é produzida com base no látex, o qual é extraído de uma árvore chamada seringueira. Esse tipo de borracha é utilizado na fabricação de objetos como balões de festa e luvas. Aí abaixo nós temos a imagem da extração do látex de uma seringueira em Chapuri, Acre, em 2015. E ao lado nós temos aí um objeto feito, produzido com esse material, que é o balão de festa. A lã é obtida de ovelhas e carneiros. Já o couro geralmente é obtido do boi. Esses materiais são usados na confecção de roupas, por exemplo. Aí abaixo nós temos a imagem da criação de ovelhas e ao lado nós temos aí um objeto feito com esse material, que é a blusa de lã. Na página 165 diz assim: a obtenção de materiais muitas vezes prejudica os seres vivos e provoca a poluição do solo, da água e do ar, por exemplo. Mas como isso acontece? Vamos analisar o exemplo abaixo? O papel é produzido com base na celulose, que é um tipo de açúcar presente em plantas. Assim, para produzir o papel, é necessário remover muitas árvores do ambiente. Como a gente pode ver aí nessa imagem abaixo, várias árvores que foram cortadas. Aí na descrição nós temos aí corte de eucaliptos para a produção de papel em Porto Seguro, Bahia, 2016. E ao lado nós temos aí a imagem das folhinhas brancas, Essas folhas a gente utiliza bastante em sala de aula, quando a gente vai fazer algum trabalho. Então, como nós podemos observar, vários materiais são retirados da natureza para a produção de alguns objetos. As árvores são essenciais para os outros seres vivos. Assim, quando elas são retiradas do ambiente, os animais, por exemplo, perdem abrigo e fontes de alimento. Aí, ao lado, nós temos a imagem desse macaquinho, cuja espécie é muriqui do norte, que ele está aí se alimentando das folhas de uma árvore em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Continuando aí na página 166, a fabricação e o descarte incorreto dos objetos podem prejudicar os ambientes e os seres vivos. Por isso, é preciso consumir de maneira consciente, ou seja, pensar se realmente precisamos de um objeto antes de adquiri-lo.
Além disso, podemos reutilizar alguns objetos ou reciclar os materiais que os compõem. Aí abaixo nós temos um exemplo, né, de reutilização. Objetos reutilizados são aqueles que utilizamos novamente para uma finalidade diferente da original. Aí é uma lata de alumínio utilizada para armazenar alimentos em conserva. Por exemplo, pode ser utilizada como um porta-lápis. Objetos reciclados são aqueles cuja matéria-prima é utilizada na fabricação de novos produtos, que é diferente, né, da reutilização, onde você pega um produto e você usa da forma que ele é, só que com outra finalidade. Na reciclagem, não, você modifica esse objeto para formar um novo produto. Aí nós temos a imagem de uma pilha de papéis e essa pilha de papéis foi transformada em um caderno. Jornais usados, por exemplo, podem ser reciclados. O papel proveniente desse processo pode ser usado na fabricação de cadernos. Aí na página 167 nós temos atividades. Questão 1. Ligue cada material do quadro à fotografia que apresenta um objeto feito com ele. E aí nós temos a madeira, plástico e couro. Nós temos aí os objetos, o copo, uma cadeira e uma jaqueta. Aí você vai observar essas imagens e vai identificar o material que foi utilizado para produzir cada um desses objetos. Letra A. Complete as legendas com o nome dos materiais. Letra B. Desenhe um objeto para cada material do quadro. Eles devem ser diferentes dos apresentados acima. E aí você vai desenhar um objeto que é feito de madeira, um que é feito de plástico e um que é feito de couro. Caprichem no desenho para te poder entender o que vocês desenharam, certo? Pintem. Se possível, coloque o nome de cada um dos objetos. Bom, amores, finalizamos as nossas atividades de hoje aí na página 167. Um bom final de semana a todos e até a próxima aula.